Aleluia. Você está pronto para ouvir a Deus? Será que você está pronto mesmo, irmão? Fala comigo, Senhor. Fala ao meu coração, para que o teu povo possa ouvir a tua voz. Que não seja eu, Senhor, pela minha vontade, mas que seja o Senhor pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Fala tudo o que eu preciso ouvir, Senhor. Fala tudo o que a tua igreja precisa ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Querido, nós estamos aqui em um programa muito especial. Aprove Deus que desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, nós estamos cercados de planos e projetos que está vindo dirigido pelo Espírito Santo do Senhor para os corações dos pais, dos filhos, para um alinhamento e instruções para as famílias. Eu quero aqui transmitir primeiramente um abraço da nossa igreja, lá do Ministério Igreja Ômega, lá em Ipatinga. Você pode depois lá no YouTube acessar e nos acompanhar também. Você pode baixar também o nosso aplicativo, que é o Connect Ômega. Connect Ômega é um aplicativo especial da igreja. Você poderá baixar lá, que você vai ter todas as informações inerentes à Igreja Ômega, lá no estado de Minas, lá no Brasil, em Ipatinga. E hoje eu vou estar dando continuidade exatamente a esse grande propósito de Deus, que é o encontro das famílias. Encontro de famílias. O mundo está vivendo uma crise de identidade, uma crise de modificações, uma crise de aperfeiçoamento e continuidade daquilo que é para o bem-estar da humanidade. Estamos vivendo uma crise, isso é inegável. E quando nós temos oportunidade como esta, falando por várias igrejas pelo mundo afora, na Europa, nas Américas, e por todas as cidades que nós temos oportunidade, eu, pastora Branca, nós falamos, e também alguns ministros nossos, ministram pelo mundo afora. Você tem uma ideia, mais de 87 países, e nós visitando e falando e ministrando, sim, sempre a palavra de Deus. Mas nós não somos das prateleiras de cima, como a pastora Branca já disse, nós somos da prateleira de baixo. É mais perto para você tocar, para a gente também tocar em vocês. Por que isso eu estou dizendo? Porque nós somos como vocês, e nós fomos enviados para tirarmos momentos especiais, e que nós pudermos administrar e também administrar para vocês. Nós não negaremos, e eu não irei usar palavras minhas, eu preciso de usar a palavra de Deus. Você precisa de compreender tudo que eu vou te falar aqui pela palavra de Deus. E o tema da nossa fala nessa noite, dando continuidade a esse momento maravilhoso que é encontro de família, eu quero falar para vocês que depois de você ver famílias saradas, casais curados, está lembrado do tema que nós viemos lá, desde lá de trás trazendo, eu quero apresentar também para você hoje alguns aspectos que é buscando agradar a Deus. Diga comigo assim: buscando agradar a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas pensam que estão agradando a Deus, pais pensam que estão agradando a Deus, filhos pensam que estão agradando a Deus. No entanto, se você fizer uma avaliação nos procederes dessas pessoas, você chegará à conclusão e até perguntará: que Deus é esse? Que admite ser servido de qualquer maneira? O chicote começa a aparecer.
admite uma série de balelas a respeito dele, que é grande, que é supremo, que é criador, que é o dono de tudo e que nos ensina pelas suas leis, pelos seus estatutos e pelos seus preceitos, como que nós devemos proceder, de manhã, de noite, perto, longe, doente, sarado, rico ou pobre. Ele nos ensina de que maneira nós precisamos de nos conduzir. E o que você mais vê espalhado pelos quatro cantos da terra, desde da Antártida até lá na Antártica, de um lado nos extremos polos do nosso planeta, nós vemos pessoas fingindo, mentindo para si mesma, dizendo que está agradando a Deus. Tem pessoas que tomam o lugar, o trono de Deus, e às vezes lançam poesias, canções e movimentos, e hoje nós já ouvimos até falar sobre isso. Deus, Ele não está no meio do movimento. Deus realiza e promove o movimento. Ele promove o movimento. Se o movimento é para chorar, Ele toca dentro de nós como filhos que precisamos chorar. Se é para sorrir, Ele toca em nós dizendo: para de chorar, é hora de você sorrir. É Ele que providencia todos esses momentos para nós. E agora eu quero trazer você para esse tema, buscando agradar a Deus. Números, capítulo 14 de Números, versículo 8, eu quero ler. Mas antes disso, eu quero te apresentar um diálogo e um detalhe de Deus a respeito de famílias, a respeito de tempos, a respeito dos seus preceitos, suas leis e os seus estatutos. Lá em Gênesis, primeiro, nós encontramos escrito, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1, nós encontramos assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Olha o primeiro desafio para um pai de família, para um filho de uma linhagem, porque Abraão vivia e morava na casa do seu pai Tera. Se você for ler tudo, você vai ver isso. Por que razão Deus determina Abraão como pai? Porque Abraão ainda era pequenininho, na intimidade com Deus. Abraão era pequenininho, ele só tinha a esposa, a Sarinha, famosa Sara, né? Não tinha ninguém, mas ele escuta a voz do Senhor e sai. Escute isso, ele obedeceu a voz. E muitas vezes Deus fala com você, e você fica teimando com Deus, apanha, até se despertar que um dia Deus falou alguma coisa para você. E aqui eu quero lhe mostrar, o Senhor falou para Abraão. Aos filhos de Israel, Deus fez exigência, agora Ele faz exigência. Deus fez exigências e também promessas. Quando Deus lhe faz exigência, como pai, como filho, como família, Ele faz exigência, mas também Ele faz promessas. Quantas pessoas aqui, já não receberam promessas de Deus? Muitas já se cumpriram, muitas estão no caminho, mas eu quero te dar uma notícia: de todas as promessas que Deus te fez, se foi verdadeiramente Deus, não passará em branco, porque ainda que passe 80 anos, 90 anos, 100 anos, Deus cumprirá a promessa na sua vida. Mas é preciso você ter postura
E diz que o Senhor fez promessa também aos filhos de Israel, como eles deveriam se comportar na trajetória, naquele caminho que eles tinham que percorrer. Olha como Israel sofre. Na sua caminhada, Israel sofre. Mas começa lá em Abraão, e pelo caminho, o Senhor dava instruções, dizendo assim: olha, coloca a minha palavra como testeira para os vossos filhos. Não se esqueça da minha palavra. Ou seja, procure assentar à mesa com vossos filhos. Mesmo se assentardes no chão, procura manter a minha palavra no meio de vós. E o tempo foi passando, e o povo foi se esquecendo, e os filhos foram se esquecendo das recomendações do pai. E eu quero falar para vocês aqui, lá em Números, no capítulo 14, no versículo 8, o Senhor faz uma recomendação para você, para todos de Israel e também para os homens. E agora é aqui que eu vou desenvolver esta palavra. Diga comigo assim: se o Senhor... é todo mundo aqui, ó, você que tem Bíblia e não tem Bíblia, leia comigo, olha. Números capítulo 14, versículo 8, diz assim, ó: se o Senhor, repitam, se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Muitas pessoas podem pensar, mas é lá em Canaã. Mas eu te pergunto, o povo viu jorrar leite e mel? Não, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que a promessa de Deus é que eles entrariam em uma terra que manaria leite e mel. Eles foram, conquistaram, lutaram, passaram por várias provações, chegaram em Canaã. E você sabe da história que o seu líder principal, que é Moisés, não entra na terra que fora prometida. Mas por quê? Ele não tinha promessa? O que aconteceu com esse grande líder que ele não entra? Você vai ler a história, você vai ver, acompanhar. É que ele cometeu um deslize. Um grande deslize de Moisés, o líder principal, é que ele, como líder, ele queria ver coisas que não lhe era permitido ver. Começa por aí que ele desafia Deus: eu quero ver a tua glória. Quebrando um princípio, porque já está escrito que Deus diz assim: a minha glória eu não a dou a ninguém. A minha glória não poderá ser vista por olhos simples e de qualquer maneira, porque o dia que você ver a minha glória, você não subsistirá. Está escrito. Mas ele insiste: eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E nesta contenda com Deus, Deus fala: já que você está fazendo tudo isso, garoto, você está fazendo tudo isso comigo, garoto? Faz o seguinte, eu vou fazer um acordo. Você já está escrito. Entra na fenda da rocha, eu coloco a mão e eu passo de costa. Porque você não pode ver a minha face? Porque você não está preparado. E tem pessoas que ficam pedindo: Senhor, Senhor, mostra-me tua face. Tem inclusive canções sobre isso: mostra-me tua face, mostra-me tua face. Como? Eu não estou preparado, você não está preparado, porque nós temos pecado, nós temos delitos, e nós não estamos ainda em corpo glorificado para contemplarmos a glória do Senhor, o resplendor da sua glória. E o Senhor quer que você o veja, porque está escrito: porque todos os olhos o verá. Mas como? Em uma condição elevada, aonde haverá transformação do nosso corpo.
Essa é a esperança da igreja, essa é a esperança das famílias que estão no Senhor, essa é a esperança dos pais que estão no Senhor, é a esperança dos filhos que estão no Senhor. Então eu tenho que tomar cuidado sobre aquilo que eu peço a Deus, sobre a minha contenda com Deus. Aquela terra que mana leite e mel que o Senhor prometeu, eu quero falar para você. Quantas vezes você já ouviu falar assim: olha, essa terra aqui é terra que mana leite e mel? Vocês já ouviram falar isso por alguém? Não, diga comigo aqui, vocês já ouviram falar isso? Já ouviram ou não ouviram, irmãos? Porque quando eu chego nos Estados Unidos, eu ouço também muito isso. Quando eu chego no Brasil, eu ouço muito isso. Que terra maravilhosa! Aqui tudo que se planta dá. Aqui a paz, aqui a harmonia entre o povo, e aqui a riqueza nas montanhas, nas árvores, na fauna, tem muita coisa. É o que se ouve falar, e é o que a gente vê também. Mas aqui, Deus tem algo mais extraordinário, além do que a terra que mana leite e mel. Isso fala de provisões, de facilidades, de conquistas e de alcance para você que está numa terra estrangeira. Agora eu começo a pregar. Você está numa terra estrangeira, e essa terra aqui para você é como uma balança e como degraus que você sobe gradativamente e chega a um ponto contado com os seus dias. E esses seus dias, pai, mãe, filhos, avós, esses seus dias são classificados através das realizações e dos programas que você um dia idealizou para desenvolver aqui. Mas Deus faz uma exigência a cada um de vocês. Se você quer que essa terra seja comparada com a terra que mana leite e mel, é preciso você cumprir detalhes. Se você não cumprir detalhes, você irá bater com a cara na madeira. Porque se o país, se a terra é boa, e você não está fazendo para condizer aquilo que lhe é solicitado ou instruído, você vai patinar e não sai do lugar. E aí depois você pergunta: meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo naquela terra? Eu saí com a mão na frente e outra atrás. Sabe por quê? Porque você não observou preceitos de Deus na sua vida. Você veio para uma terra para brilhar como luz, para fazer a diferença no seu serviço, na sua escola, na sua comunidade, nas ruas, porque você foi chamado, separado, preparado e escolhido como luz para o mundo. Lá no Novo Testamento nós encontramos Jesus falando em Mateus: vós sois a luz do mundo. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, e diz assim: olha, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Você pai, você mãe, você filho, você família, foi constituído para brilhar aonde você chegar, de manhã, de noite, de tarde, com o pastor perto, com o pastor longe, com o seu irmão perto ou com o seu irmão longe, aonde você estiver, você foi constituído para brilhar. E não é um brilho ofuscado, é um brilho diferenciado. E aqui, olha, o Senhor manda falar assim, olha, lá em Filipenses, Paulo escreve também para a igreja de Filipos. Ele escreve algo que me chama muita atenção, Filipenses no capítulo 2, no versículo 12, 2 de Filipenses e 12, preste bem atenção que eu estou entrando com você rapidamente num raciocínio, para você entender a importância de você estar numa cidade, num país, numa terra, que você pergunta para você mesmo: meu Deus, não sei nem o que eu vim fazer aqui.
Você está pensando isso, nada está dando certo. Ou então outros vão dizer assim, não, porque tudo está dando certo. Aí esse que diz que tudo está dando certo, porque tudo está dando certo para ele, fica todo reguilido, só rindo à toa. O irmão está, coitado, sofrendo. E o outro só rindo porque tudo está dando certo. Mas com um dá certo, com o outro não dá certo. Mas qual é a diferença? O Deus não é o mesmo? A promessa não é para nós? Ei, quem vem para aqui, sai anunciando que estão bem. Por que contigo não está bem? Olha para dentro de você e verifique como que você está. Pode verificar. O Espírito Santo de Deus manda eu te dizer. Olha para dentro de si e verifique como que você está. Porque ninguém se esconde da presença de Deus. Ele está no teu trabalho, Ele está nos teus negócios, Ele está na tua escola, Ele está na tua roda. O Espírito Santo de Deus te acompanha. Filipenses no verso 2, no capítulo 2. Portanto, meus queridos amigos, vocês me obedeceram sempre quando eu estava aí. Devem me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês. Continue, mas observe. Olha aqui, observe, que não basta apenas você trabalhar, existe algo mais precioso do que o teu trabalho, do que a tua conquista material nessas terras e outras vizinhas também. Você precisa de prezar pela sua salvação, porque do que vale você ganhar o mundo, adquirir degraus e patamares valorosos e rentosos, se você perderá a sua salvação. Agora, existem alguns parâmetros que eu quero falar com você. Ainda em Filipenses, continuando, no capítulo 2, versículo 13. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento, quanto nas ações. Aí, pensa, mas não faz. Eu queria tanto te servir, Senhor. Eu quero tanto, Senhor. Nessa semana, eu queria tanto estar na tua casa, Senhor. Mas está frio. Está frio. Caiu a friagem. Aí o outro diz: Senhor, eu queria tanto estar, mas eu trabalho demais. Meu Deus, eu trabalho de manhã, meio dia, de tarde, meia noite. Eu dou turno, eu faço trabalho de turno. Eu quero falar para você aqui, irmão. Eu quero falar para você, pai, filho, mãe. Deus não chama para si pessoas desocupadas. Ele não chama. Aí você vai dizer: pastor, e os desocupados? Os desocupados responderão pelos seus atos, por estarem desocupados, porque está escrito na palavra, a palavra é dura, mas está escrito assim: ao homem que não trabalha, é bom também que não coma. O discurso é duro, a palavra é dura, a espada é afiada, e não tem como cegar a espada, não, irmão, irmã, não tem. Eu quero deixar essa palavra para você, porque o Senhor disse, ainda o próprio Paulo, escrevendo para Filipos, ele escreve, eu vou ler para vocês, capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha que eu só estou mostrando para você Bíblia. Eu não estou colocando aqui nenhuma ortoepia pessoal. Eu não estou colocando aqui frasezinhas, não, para massagear o teu ego. Não, é a palavra, está escrito aqui, olha, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus,
vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas dos céus. Aleluia! Devem brilhar como as estrelas dos céus, como astros. Você já viu a diferença de um astro e um cometa? O cometa faz barulho, o cometa faz estrago, o cometa não tem direção, o cometa pode causar grandes prejuízos aonde ele chega, mas o astro não. O astro sai conduzindo direitinho quem de direito a ele. Se é Plutão, se é Netuno, a Terra tem a sua lua, e a Terra também é atraída pelo seu Sol. E nós que conhecemos a palavra, temos aqui uma informação, porque em nós, em você, na igreja, no servo de Deus, brilha o sol da justiça. Em você brilha o sol da justiça. Escute bem isso aqui. É para que você, como astro, cruze o espaço, passe por meio de pessoas que não querem a Deus, que não recebem a Deus, que falam mal de Deus, mas você está ali para brilhar sem nenhuma interferência negativa. A expectativa do Pai para os seus filhos é esta. Eu estava procurando, meu Deus, o que é que eu vou falar para a igreja nesse arremate do encontro para curar famílias, para curar as pessoas. Eu tenho essa palavra para dizer: as famílias, preste atenção, quando Deus nos arremessa para algum local, é com finalidades específicas. Se você pedir um minutinho aqui para dar o seu testemunho, cada um de vocês vai dizer de que maneira você veio parar aqui. Eu falo isso nos Estados Unidos, de norte a sul, leste a oeste dos Estados Unidos, eu falo sempre isso quando eu prego. O que te trouxe aqui? E agora está todo mundo com medo. Estão com medo porque há uma palavra de Deus de que os homens da terra se alinharão no tempo babilônico. O que é o tempo babilônico? Você já parou para pensar nesse mistério? Aonde foi que os homens se separaram? Na Babilônia. Foi lá que eles disseram assim: nós somos sábios, nós podemos, e nós então vamos crescer, vamos edificar uma torre bem alta, vamos subir, e nós seremos igual a ele. Ei, e o que aconteceu? Deus confundiu as línguas e ninguém se entendeu mais. Eles tinham que viver a ordem do Pai, a ordem do Criador, que era crescer, multiplicar e encher a terra. E eles queriam ficar todos juntos. Eu quero falar aqui para você, pai, para você, mãe, que você veio para essa região com dificuldade, talvez pela língua, igual eu, né? I don't speak English, I don't speak French, I don't speak Spanish, I don't speak mal português. Mas eu estou aqui com vocês. Nós estamos juntos, vivendo momentos que o Senhor separou para nós. Então, meu querido e minha querida, quando Deus nos arremessa para algum lugar, é com finalidades específicas. Grave isso dentro de você. Finalidade específica. Você está aqui por uma finalidade específica. Primeiro, contribuir com o crescimento. Você precisa entender: eu tenho que crescer. Não posso ficar anão, não posso ficar pequenininho, não. Eu tenho que crescer. Crescer no conhecimento, crescer na produtividade, crescer até no seu próprio status. Porque senão não justifica você deixar a tua terra, ir para outra terra
e sair de lá com a mão na frente e outra atrás. Estou falando, vou eu virar a página, diz o Senhor, de muitos que ouvirem a minha voz, de muitos que tomarem consciência e aplicá-la com sabedoria. Vou eu mudar. Escrevam, anotem, porque deveis vós testemunhar. O segundo ponto das famílias que são arremessadas com funções específicas, segundo item, associar com a cultura. Você é associado nesta cultura, família. E agora associado à cultura para quê? Para viver o que eles vivem? Não, para fazer a diferença no meio deles. É o que o Espírito Santo de Deus está esperando de você, está te instruindo, associar a cultura local, influenciando e não sendo influenciado. Essa é a tua diferença, essa é a diferença da igreja, essa é a nossa diferença como povo de Deus, como igreja de Deus. E aqui tem um último ponto aqui para falar para você sobre isto: viver os desígnios de Deus. Está disposto a viver os desígnios de Deus? Vou te dar um escritório, vou mudar o cenário do teu trabalho. Muitos que hoje são empregados, amanhã serão donos. Porque onde rei Alácia, o Senhor diz: eu viro a chave e eu surpreendo. Tome posse. Você tem que tomar posse. Porque hoje eu estou ralando, eu estou ralando, eu estou ralando, eu estou ralando, eu estou ralando. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai dizer: eu te falei. Grave a proposta, grave a palavra, grave a palavra, e não vos detenham. Avance, avance. É para viver, não fazendo aventuras, mas é para viver conscientemente, porque você não veio para aqui para perder. O Senhor não te coloca como cauda. Já está escrito que Ele nos põe como cabeça. Ainda que determinados pontos não são vistos, você como cabeça, mas já está escrito que o Senhor nos coloca como cabeça. Mas você precisa de ter 2 pontos a observar. Primeiro, não deixar se levar pelas influências dos costumes sociais. Mas se eles passam a mão para crescer, você não pode passar a mão para crescer. Eu estou falando de subtrair o que não é seu, o que não é das pessoas. Seja honesto, sincero. Abraão e a sua família viveu os desígnios de Deus. Ló e a sua família, ele viveu também os desígnios de Deus. E Ló causa problema para o seu tio. Preste atenção, famílias vivendo os desígnios de Deus. Deus disse a Abraão: vai, e Abraão sai. Ao invés de Abraão ir sozinho, ele traz consigo também alguém da sua família. E no meio do caminho, os bens materiais começaram a causar problema. Você já sabe da história. E aí eles tiveram que separar. E como Abraão já tinha a promessa de Deus e guardava a promessa, ele não se preocupou para onde que ele iria. Ele disse: meu sobrinho, escolhe para onde você quer ir. Às vezes tem momento, irmão, irmã, igreja, famílias, que você precisa de dar opção. Se você está guardando a promessa, dê opção. Porque tu não está só, e a tua hora vai chegar, o teu degrau será limpo, e tu subirá o degrau, e todo mundo vai olhar e vai perguntar: o que te aconteceu? Como pode? São as surpresas de Deus na sua vida, são as surpresas de Deus na vida da igreja, na vida das famílias. Ló e a sua família, ele correu um risco em meio aos costumes. Ló correu um risco no meio aos costumes. Tanto prova que a sua esposa,
que nem o nome está citado na Bíblia. Alguém sabe qual que é o nome da mulher de Ló? Se você conseguir, você me fala, tá? E ela fica apegada às coisas da vida. Alô, irmã? Alô, mamãe? Não se apegue às coisas da vida, porque o Espírito Santo manda eu te dizer: tenha cuidado com as suas aspirações por bens materiais. E a mulher de Ló, ela olha para trás, você sabe, está escrito, está registrado lá. E ao invés dela se edificar, dela ser separada, ela ficou estagnada para a história da humanidade. Você já sabe que ela virou uma estátua de sal. Ai, sal não serve para mais nada, senão para ser lambido pelo gado, lambido pelos animais. E quando chove, derrete tudo e desaparece. E a terra de Sodoma e a terra de Gomorra, ela é embasada com calcário e com enxofre, motivo pelo qual Sodoma foi consumido. E Gomorra, não se fala nada dela, porque ela era tão mais terrível do que Sodoma, que não está citado os acontecimentos de Gomorra. Preste atenção nisso, porque o nosso Deus é santo, Ele é separado, e Ele não consegue conviver com o mau estilo. Portanto, os costumes sociais são muito perigosos. Para você pai, para você mãe, cuide dos seus filhos assentado à mesa. Aí eu te pergunto: que tempo você tem tirado em oração com seu filho? Que tempo você tem tirado para ajoelhar com seu filho? Que tempo você tem tirado à mesa para saber o que está acontecendo com seu filho? Cuide da sua casa, cuide dos seus filhos. Se você não cuidar, o mundo tem uma proposta para eles, e se você se descuidar, você poderá perdê-los. Deixo esse conselho aqui para você, papai e mamãe. Assente com seu filho, ore com ele, leia a santa palavra com ele, nem que seja através dos veículos que temos. Leia e mostre para ele, antes que o mundo os trague, antes que os mundos venham tragá-lo. Você precisa de entender isso. O que devo fazer agora, pastor, para agradar a Deus? Você vem na igreja, você vem reclamando muitas vezes, você não dá o melhor para Deus. Eu não quero nem falar na hora de ofertar e na hora de dizimar. Posso falar? Você quer ouvir? Você pode ouvir? Ô irmão, aí você tira a pior nota, a mais feia moeda, o resto do resto do resto, para poder dar para quem é dono do ouro e da prata. Aí você ora, e fala: Senhor, repreende o devorador, repreende o cortador, repreende o migrador, repreende a doença. Vai repreender nada. O único conceito aplicável para combater a miséria, para combater a mão mirrada da vida de um homem e da mulher, é ser liberal, é saber doar o melhor para Ele, que é o dono de tudo. É o melhor. Por que você escolhe o pior? É o melhor para Ele. Aí você está honrando. Aí você não está sendo um mentiroso de você mesmo. Eu fiz um acordo com Deus uma vez: Senhor, enquanto o Senhor me der condição, olha só, minha oração, eu não tiro o menor da minha carteira para Ti, eu tiro o maior. E eu já passei por tanta provação que você nem imagina. Eu numa bicicleta Gulliver verde, e a minha esposa numa Ceci cor de rosa, aquela que tem aquele cestinho na frente, né?
E era toda pomposa, só no salto, né? Mas andava na garupa da minha bicicleta, eu com a bolsa, uma mala 007, Bíblia dentro, tudo dentro na frente, e a guitarrinha de lado, o violãozinho, o violão era a guitarra do lado, andando, e ela ali. E teve um dia, me lembro disso, como se fosse hoje, que eu saí atrasado para a igreja, e saí correndo muito daquela bicicleta, porque era o veículo que eu tinha. E aí a gente dava dízimo, a gente dava oferta, a gente fazia campanha, orava de madrugada, ia para tudo quanto é lugar, fazia ar livre aos sábados, aos domingos, todos os dias, que tinha culto, que tinha trabalho, eu estava lá. Eu largava o navio lá no Espírito Santo, viajava para o Rio de Janeiro, largava em Recife, viajava para o Rio de Janeiro, largava na Bahia, ia para o Rio de Janeiro, largava lá na África, Joanesburgo, pegava o voo, ia para o Rio de Janeiro, para fazer um domingo, final de semana, para fazer um congresso. Saía, deixava o meu dízimo. Estou falando assim, eu não sou santinho não, eu sou terrível. Mas tem uma coisa, Deus cuida de mim. Eu te provo que Deus cuida de mim. Deus cuida da minha casa, cuida da minha esposa. Deus cuida de nós. E eu fiz um pacto com o Senhor. Naquela bicicleta, um dia andando para a igreja, lá vem eu, ela ficou para trás porque estava atrasada, ia ter um trabalho muito especial, 9 horas. De repente eu pensava que tudo estava bem, né? Porque eu estava indo para a casa de Deus, tal, bicicletando. E lá vem um ônibus. E hoje me pegou de traseira. Ou me bateu por trás assim, pá, e me jogou para o alto assim, mais ou menos assim, acredito que de 5 a 10 metros mais ou menos, eu no ar com a bicicleta, pá, caí lá no chão. E aí quem está lá dentro do ônibus? Olha lá, minha esposa está dentro do ônibus. Meu Deus, é meu marido, morreu. Mas Deus me guardou. Eu caí, né? Rasguei, tive uma rasgadinha aqui no pé, aqui embaixo, aqui na calça. Um terno que eu tinha comprado com a maior dor de cabeça, mano. Eu fiz a maior engenharia para comprar aquele terno, porque tinha um programa especial na igreja. Aí no dia que eu vou inaugurar o terno, eu levo uma batida, perco a bicicleta, que era o meu único veículo que tinha. Foi lá atrás. Rasgou meu terno, aqui bem aqui em cima, aqui embaixo, aqui, ó, ali no tornozelo, para ficar a marca, para eu saber, você não pode andar de qualquer maneira. E aí cheguei na igreja, ela deu um jeito, cheguei na igreja, e foi aquela maravilha, a manhã toda, não perdi o culto, estava ali na casa do Senhor, e ela do meu lado, e a bicicleta quebrada para lá. Eu saio daquela bicicleta, obedecendo ao Senhor, e de repente sai da bicicleta e fala, vou comprar um carro. Nem amor, aí nós compramos um carro, né? Aí nós compramos um Corsel 1. Não, depois que veio o tempo para ver depois. Primeiro foi um Corsel 1. Você está lembrando, você não gostava dele de jeito nenhum, porque ele era cupê, era preto assim, ele ficava branquinho, eu pintava todo de rosinha, a rodinha dele, ele ficava interessante, né? Que chegava todo mundo, tal. Mas o bichinho, e aí de vez em quando largava na mão, né? Largava na mão porque ela toda, né, no estilo estiloso ali e tal, mas aí, a última, nossa, foi essa, eu com um carro na minha cidade, e os colegas e os amigos vendo, e eu passo em frente aos bancos, da principal da cidade, e o carro, apagou. Quem estava comigo? Ela estava comigo. Você vai empurrar o carro, Eu estou falando isso para você entender que você é provado. E as provações que você está passando agora têm uma finalidade. E a finalidade é te colocar para cima e não para baixo. É fazer com que você compreenda o que estás fazendo nessa terra. Eu vou passar rapidamente aqui para lhe mostrar algumas coisas mais. Quando você é trago para uma cidade como esta, é para que você seja cooperador na causa de Deus, cooperador na obra de Deus, aplicado na obra do Senhor, vivendo realidade e não uma vida mentirosa. Por que você às vezes tira o resto? O Senhor está dizendo, não, eu quero o primeiro, não é o resto. É isso que eu estou falando. Não é para você passar fome, não. É para você ser sincero. Diz, Senhor, olha, eu estou apresentando para o Senhor isso aqui, ó, isso aqui é o que eu tenho. O Senhor vai me dar condição para que eu venha trazer mais, tá bom?
Dialogue com Deus. Você ouviu no nosso primeiro momento aqui que eu mostrei sobre postura de oração aqui com vocês, na segunda hora que eu fiz lá atrás? Oração é diálogo. É preciso você orar com teus filhos, orar na tua casa, orar sobre os seus negócios, orar com os seus empregados, orar até pelos seus patrões, orar pela paz da cidade, porque está escrito: havendo paz na cidade, você vai ter paz. Esta é a proposta para as famílias. O que eu devo fazer para agradar a Deus? Cooperar, sendo sincero e participativo em tudo. Em tudo, por isso que eu estou dizendo. Você não pode dar o restante, você tem que dar primeiro, primícia. Não confunda votos com ofertas com dízimos. Não confundam. Ofertas podem ser alçadas. As ofertas podem ser alçadas. Ofertas podem ser de libação. Preste atenção, modelos de ofertas. Mas você tem que colocar dentro de ti: não darei o pior, darei o melhor. Estou ligado, é o melhor. Deus não chama pessoas desocupadas também para a sua obra. E você diz: eu não tenho tempo, eu trabalho 24 horas. É para você trabalhar 48 horas e não 24. Ou não? Qual é o sistema? Você precisa de trabalhar, para que você não seja enquadrado pelo que diz a palavra do Senhor: o homem que não trabalha é bom que não coma. Então você precisa de trabalhar. Para você ver o resultado dos frutos, você precisa de trabalhar, você precisa de apresentar trabalho. E agora você vai falar assim comigo: pastor, há alguns que acham que Deus não está lhe acompanhando, ou que vieram para cá apenas numa aventura. Tem gente que pensa: vem, vou fazer uma aventura. Ele pergunta: ô meu filho, como é que está aí? Está tudo bom? Está bom, está tudo bom, tá. Pode vir para cá. Aí ele vem na aventura, embarca numa canoa, e a canoa enche d'água. Ele não orou, ele não perguntou ao Senhor, ele não procurou a direção do Senhor. Ele veio numa aventura. Eu quero te falar para você: Deus cuida dos que o buscam, Deus cuida dos que aventuram, porque Ele não deixa você se arrebentar. Ele não te deixa se arrebentar. Ele cuida de você. E quando você pensa que tudo está perdido, meu Deus, está tudo perdido, você, meu Deus, está mudando as coisas. Sabe por quê? Porque Deus não te deixa só. Ele fica olhando: eu quero ver até onde que Ele vai, até onde que ela vai. Se Ele fez promessa, Ele irá cumprir. Deus manda eu dizer para você: em qualquer lugar que você estiver, Ele te acompanhará e não estarás só. Aonde tu fores, o Senhor te acompanhará. Levanta a tua mão comigo aqui, olha. Aonde tu fores, o Senhor te acompanhará. Ele não te deixará só. Ele mudará tempo, Ele mudará circunstância, Ele trará sobre ti o cumprimento das suas promessas. Mas é preciso que você fique aos pés do Senhor. Fique aos pés do Senhor e não deixe de realizar. Há pessoas que agem como crente camaleão. E agora eu estou fechando aqui. São aqueles crentes que de manhã, Jesus comigo, meio-dia fui, à noite e à tarde já era. É um crente camaleão, você não sabe o que ele é. E o Senhor está mandando eu dizer aqui para você: olha, ora ele está branco, ora ele está avermelhado, fogo puro, ora ele está amarelado. Ele vive misturado nas cores e ninguém o identifica. Causa escândalos e problemas para a igreja muitas vezes, porque não tem uma identidade definida, ou crente ou incrédulo. E a palavra diz assim: sede crente e não incrédulo. Não te deixe levar pelas influências das culturas sociais. E aqui eu fecho: não te deixe levar pelas culturas sociais. Você tem lei de Deus, estatuto de Deus e preceitos de Deus, para que você possa se espelhar, conduzir você e a sua família. Você e a sua família.
E agora o Senhor manda te falar a última coisinha aqui, ó. Reforça hoje a sua aliança com Deus. Aqui, ó, levante a tua mão comigo, por favor, levante. Diga comigo assim: Senhor, eu reforço a minha aliança com o Senhor. Olha o que está escrito aqui, ó: o Senhor vos escolheu para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Aqui, ó, é a palavra final. Famílias podem ser sacerdotais, pode não estar na frente acendendo fogo, mas está participando em todas as circunstâncias. É isso que o Senhor está esperando de cada um de nós, cada de um pai, cada uma mãe, cada um filho, cada família. Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos ficar de pé nesse momento. As minhas horas se foram, desculpa pastor, por 5 minutos. 5 minutos. Eu vou fechar cantando com você. Cinco minutos cantando com vocês aqui. 5 não, 3 minutos. Mão no seu coração, cante comigo. Só isso, ó. Coração agora que eu estou terminando, diga. Ele cuida de nós. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia.